Olá, professora Adriana novamente. Continuando o nosso tema de relações métricas, nós vamos continuar a correção na questão 2, tudo bem? Então, na página 109 do livro de vocês, nós temos a questão 2. Então, nós vamos procurar primeiro entender o enunciado do problema. Então, na questão 2, diz o seguinte: um barco vai resgatar 3 crianças localizadas nas margens do rio, conforme a figura. Então, vocês têm aqui embaixo uma figura que eu tentei fazer essa representação somente a parte do triângulo e nós vamos desenhar as 3 crianças. Eu tenho uma criança localizada no ponto A, tenho uma outra criança localizada no ponto B e uma terceira criança localizada no ponto C. Essa é a primeira ideia. Depois, o barco só pode percorrer em linha reta as distâncias HA, HC, HB ou HB, BA, BC e CA. Ou seja, ele só pode percorrer em linhas retas. Então, eu não posso fazer uma curva. Somente nessas linhas retas o barco vai percorrer. Outro dado importante, o meu barco ele se encontra aqui. Ó, o meu barco aqui. Então, aqui eu tenho um homenzinho que vai resgatar as crianças, ok? Então, vamos lá. Aí, a pergunta é: qual é a menor distância em metros que o barco deve percorrer para resgatar as 3 crianças? Sabendo que a distância entre o barco e a criança que está em B é de 48 metros. Então, a distância do barco, o barco encontra-se no ponto H e a criança que está no ponto B é de 48 metros. Essa é uma informação. E a distância entre as crianças que estão em A e B é de 60 metros ou é de 60 metros? Então, a distância que vai de A até B é igual a 60. A partir daí, o que nós temos que fazer? Pensar em uma estratégia. A primeira estratégia é observar qual é a menor distância que o barco tem que percorrer. A menor distância, analisando a figura, é saindo do ponto H, passando pelo ponto C, passando pelo ponto A e chegando em B. Essa é a menor distância que ele pode percorrer. A partir daí, nós vamos organizar os dados do nosso problema, verificando o que o exercício nos oferece, o que ele está fornecendo em relação aos elementos do triângulo retângulo, que é a hipotenusa, os catetos, a altura e as suas projeções, as projeções do cateto em relação à hipotenusa. Então, eu venho aqui, ó, a hipotenusa. Eu tenho a medida da hipotenusa? Não. Então, eu não tenho a medida da hipotenusa. A hipotenusa vai do ponto C até o ponto B, tá aqui embaixo. Eu tenho a medida dos catetos B e C? Vamos analisar. O cateto B é esse lado aqui, ó, oposto ao vértice B. O cateto B eu também não tenho a medida, vou colocar um ponto de interrogação para simbolizar. Tenho a medida do cateto C? O cateto C está oposto ao vértice C. Opa, eu tenho a medida do cateto C sim, então vou colocar. Venho aqui. Tenho a medida da altura? A altura vai do ponto A até o ponto H. Não forneceu, ponto de interrogação. Tenho a projeção M de Maria? A projeção M de Maria, eu vou dizer que é em relação ao cateto B. Do cateto B, a projeção em relação à hipotenusa. Então, eu não tenho, vou colocar ponto de interrogação. Tenho a medida da projeção N, que é a projeção do cateto C em relação à hipotenusa? Tenho, é 48. A partir daí, o que eu posso calcular? Nós temos como uma das relações que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à medida da hipotenusa pela sua projeção. Falei errado. O cateto ao quadrado, esse aqui é cateto, então a medida do cateto ao quadrado
é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua projeção. Então, estou trabalhando primeiramente com cateto C. Então, cateto C ao quadrado é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua projeção, que eu chamei de N. O cateto C é 60. Então, é 60 ao quadrado igual à hipotenusa multiplicado pela sua projeção, que é 48. Ó, o N vale 48. 60 ao quadrado é 60 vezes 60, que vai resultar em 3.600. É igual a 48A. A vezes 48, 48A. A partir daí, para a gente saber o valor do A, que corresponde à hipotenusa, nós vamos fazer 3.600 dividido por 48. Então, a hipotenusa é igual a 3.600 dividido por 48. Quando a gente faz a divisão de 3.600 por 48, o resultado é 75. Então, eu já tenho o valor da hipotenusa. Eu venho aqui completar para ficar mais fácil o desenvolvimento do exercício. Então, eu já sei que a hipotenusa vale 75. Se eu já tenho a medida da hipotenusa e tenho um valor da projeção, eu posso calcular a outra projeção. Por quê? As duas projeções juntas resultam na hipotenusa. Então, N mais M é igual à hipotenusa. Para eu descobrir qual é o valor da outra projeção, eu faço a hipotenusa menos o valor da projeção que eu tenho. Então, eu venho aqui. Qual é a projeção que eu quero saber? Quero saber a projeção M. Então, essa projeção é igual à medida da hipotenusa menos a outra projeção. Então, aqui é a hipotenusa e M e N são projeções. Então, é igual a 75, que é o valor da hipotenusa, menos a projeção, que é 48. 75 menos 48 vai resultar em 27. Então, eu já tenho aqui o valor do M, que é a projeção do cateto B em relação à hipotenusa, é igual a 27. Agora, vamos verificar o que eu ainda preciso saber nesse triângulo para calcular essa distância, esse caminho, esse percurso que o barco tem que fazer. Então, ele sai de H e vem até C. Eu já tenho a medida de H até C, é 27. De C até A, não tenho. Então, tá faltando o cateto B. Para calcular o cateto B, a gente pode fazer de duas formas. B ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua projeção. Ou eu posso fazer teorema de Pitágoras. Por quê? Eu tenho a medida de um cateto, eu tenho a medida da hipotenusa e eu preciso descobrir o valor do outro cateto. Então, eu posso utilizar qualquer uma dessas duas relações métricas que o valor vai dar o mesmo. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, nós sabemos que para calcular a hipotenusa, a gente faz o quadrado da soma dos catetos. Só que aqui eu não quero o valor da hipotenusa, eu quero o valor de um dos catetos. Então, eu vou fazer a medida da hipotenusa ao quadrado menos o valor do cateto também ao quadrado. Eu faço a subtração. Então, eu vou dizer que B ao quadrado é igual à hipotenusa, que é 75, menos o cateto, que é 60. Cateto C, 60. Então, B ao quadrado, 75 vezes 75, misericórdia, 5.625. 5.625. Menos 60 vezes 60 é 3.600. Então, B ao quadrado
Fazendo essa subtração, vai resultar em 2025. Logo, b é igual a raiz quadrada de 2025. b é igual a... Quanto é a raiz quadrada de 2025? 45. Encontrei o valor do b. Coloco aqui, vou preencher. Acabou a questão? Acabou o exercício? Não, porque a pergunta é: qual é a menor distância que o barco deve percorrer para resgatar as 3 crianças? Então, eu ainda tenho que somar essas distâncias. Então, eu vou apagar aqui para ter mais espaço e nós vamos somar essas distâncias. A primeira distância é de H até C, que é a projeção M de Maria. Então, é 27. Mais a segunda distância é de C até A, que é o cateto B, 45. Mais a última distância, que vai de A até B, que é o cateto C, 60. Quando eu somo esses 3 valores, estas 3 parcelas, vai resultar em 132. Logo, a menor distância que o barco deve percorrer é de 132 metros. Beleza? Até a próxima aula. Beijos para vocês.